manter-se afastado da igreja é manter-se afastado de Deus? Bom, eu acho que sim. Essa pergunta me foi feita, né? E eu resolvi deixar um vídeo aqui para continuar a reflexão. Por quê? Porque a igreja é projeto de Deus, tá? Quando você pega desde o Apocalipse, né? Desde o Gênesis até o Apocalipse, em toda a Bíblia você vê que Deus sempre trata com o povo, né? Deus sempre trata com uma comunidade, né? Quando Deus levanta Moisés, quando Deus levanta Abraão, quando Deus levanta os profetas, né? Samuel, Elias, Eliseu, Zacarias, sempre para falar com o povo, sempre para tratar com o povo, né? Deus nunca dá uma mensagem para ser levada para uma única pessoa. Às vezes o profeta era enviado para falar com o rei, né? Mas esse falar com o rei era uma correção, né, na sua conduta em relação ao povo, né? Quando o profeta vai corrigir Davi, né? Enfim, quando o profeta fala com Jeroboão, com vários, né, Acabe, né, sempre era para corrigir, porque a conduta do rei estava errada diante do povo, né? Ou seja, sempre a ação de Deus era pelo povo, né? Pela congregação. Portanto, congregar é projeto de Deus. No Novo Testamento isso continua, tá? Isso continua, né? Então essa coisa assim, Deus falou que eu vou ser um missionário. Você vai para onde, meu filho? Né? Pastor, instrumentista, só tem função dentro da igreja, dentro da comunidade. Ou seja, vida cristã é sempre na comunidade, tá? A questão de João Batista ter pregado no deserto, isso, né? Isso é um caso à parte, né? Havia uma questão profética dele ir para o deserto. Ele é a voz que clama no deserto, já estava profetizada em Isaías. Então tem todo um teor profético, uma questão profética, né? E as pessoas iam até ele, ou seja, o projeto de Deus era cumprido. Mas isso é exceção, é sempre exceção, né? A regra é que estejamos ligados ao corpo de Cristo, como está em 1 Coríntios capítulo 12. Né? É interessante que quem me fez esse questionamento até colocou a questão sobre o texto que fala que onde houver 2 ou 3, ali eu estarei presente, né? Que está lá, se não me engano, em Mateus capítulo 20. Deixa eu só confirmar aqui, Mateus capítulo 18, versículo 20, né? Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E ele ainda falou assim, olha, aqui não usa o termo igreja, né? Eu acho que a dificuldade está na compreensão do que é igreja. Igreja é a congregação dos santos, ou dos fiéis, né? Santos no sentido de que são perdoados por Deus, né? Que confessaram seus pecados e são perdoados, separados, né? Por Deus, porque confessaram seus pecados e tiveram seus pecados perdoados. Nós usamos então o termo fiel, é a congregação dos fiéis. Igreja é isso. A palavra igreja, no grego, é eclesia, né? O grego é o idioma que o Novo Testamento foi escrito, né? Então, eclesia significa assembleia de fora, ou assembleia separada. Alguns traduzem como chamados para fora, que não está errado, mas é uma tradução mais semântica, né? Mas a tradução mais literal dela é assembleia de fora ou assembleia separada. Então, a igreja é a congregação desses fiéis, que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e vivem para glorificá-lo. Tá? Igreja não é CNPJ, igreja não é instituição. A igreja de Deus é muito maior que qualquer denominação que exista hoje. Tá? A igreja de Deus é composta por todos aqueles que confessaram seus pecados e confiam no sacrifício de Jesus para serem perdoados. O sangue de Jesus para ser perdoado, né? Como está lá em 1 João, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tá? E então, nesse sentido, igreja é projeto de Deus. No Novo Testamento, eu te dou as referências em Atos capítulo 2, que vai falar da vida em comunidade, 1 Coríntios 12, que eu já citei, né, sobre o corpo de Cristo, né, diz que nós, os fiéis, somos o corpo de Cristo, e estamos debaixo de um único Espírito, estamos debaixo da ação do Espírito Santo. Né? Portanto, se você está fora do corpo, você não vive, né? Membro que é tirado do corpo morre, né? Porque não circula o sangue é tipo do Espírito Santo, né? Tá lá na ceia como tipo do sangue, e depois Paulo vai comparar também o vinho ao Espírito, né? Efésios 5,17, Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho que a contenda, antes estejais cheios do Espírito. E Jesus compara o vinho ao sangue. Né? Esse é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Portanto, o sangue ou vinho também é tipo do Espírito Santo.
Então, quando Jesus morreu na cruz, ele derramou o seu sangue, ele derramou o seu Espírito Santo, e isso se cumpre no Pentecostes, né? Que o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos e eles então podem sair para evangelizar. Bom, então perceba que em toda a Bíblia a igreja é projeto de Deus, tá? É projeto de Deus. Portanto, manter-se afastado da igreja é manter-se afastado de Deus, é manter-se fora do corpo de Cristo. Logo, é manter-se afastado do próprio Senhor Jesus e de Deus, tá? Bom, eu acho que esse fenômeno, né, de afastamento é muito consequência das características da nossa época. Como o texto que eu citei, né, Mateus 18:20, diz, reunidos em meu nome. Ou seja, compromisso com Cristo, experiência com Cristo, né, compromisso com as verdades bíblicas, compromisso com o ensino bíblico, né, tanto de recebê-lo quanto de transmiti-lo. Tá? E eu acho que as pessoas perderam um pouco isso. Né? Basicamente, eu acho que dois motivos que vão se resumir nesse que eu acabei de citar, né, essa falta de compromisso. As pessoas apontam dois motivos para não ficarem na igreja. Primeiro, é a questão de que lá tem pessoas hipócritas, que falam uma coisa e fazem outra. Olha, como diz um professor da PUC de São Paulo, professor Luiz Felipe Pondé, a hipocrisia é substância da vida pública. Né? Todo mundo, em algum momento, vai agir com uma certa hipocrisia. Falar uma coisa e pensar outra. Basicamente isso. Ah, não, é polidez. Dê o nome que você quiser. Mas, no fundo, é uma hipocrisia. Você fala uma coisa, pensa e faz outra. Né? Mas, em algum momento, a gente faz isso. Então, quando você diz que lá tem muita gente hipócrita, muita gente errada, você está se achando muito santo. Né? Afinal de contas, você é muito santo para conviver com essas pessoas. Igreja é lugar de gente pecador, de gente que necessita do perdão de Deus. Tá? Paulo fala isso, Romanos capítulo 7, versículo 19, que o pecado habita nele, ou seja, o pecado habita em nós. E nós estamos, ser cristão é lutar contra o pecado diariamente, constantemente. Tá? E o segundo motivo que as pessoas apontam é as lideranças. A liderança não sabe de nada, não sei o que e tal. Então você sabe muito, né? Você sabe muito. Provérbios capítulo 3, versículo 6 e versículo 7 diz, respectivamente, né, diz assim, não vos estribes no teu próprio conhecimento. No versículo 7 diz, não seja sábio a teus próprios olhos. Né? Por quê? Porque a vida cristã também é estar em comunidade para aprender cada vez mais. Né? O sábio na Bíblia não é o que sabe muito, mas o que ama conhecimento, o que ama aprender, o que ama correção. Provérbios 9, Provérbios 12, Provérbios 13, tudo vai mostrar isso. Né? E eu acho que esses dois motivos que são apontados pela maioria das pessoas, na verdade, deriva do que eu falei anteriormente. Da falta de compromisso. Ninguém quer ter compromisso. Ninguém quer ter compromisso com a igreja. Ninguém quer ter compromisso com as verdades bíblicas, né? Porque as verdades bíblicas, o ensino de Cristo exige uma prática, exige uma vida, né? Claro que a gente não se transforma do dia para a noite, a gente está, como eu falei, constantemente buscando esse aprendizado, né? Diariamente. Eu não acho que exista cristão perfeito, né? C.S. Lewis trabalha essa ideia. Não existe pessoas plenamente cristãs, né? Então esquece de tentar achar pessoas perfeitas dentro da igreja. Até um amigo meu usou o seguinte, olha, não existe igreja perfeita é só na eternidade. Se você está caçando igreja perfeita, peça a Deus para você ir rápido para a eternidade, né? Porque aqui você não vai achar igreja perfeita. Igreja é composta por homens, e homens são pecadores imperfeitos. Tá? Portanto, eu acho que no fundo, as pessoas que se mantêm distantes da igreja são pessoas que não querem compromisso. Não querem compromisso com a igreja, não querem compromisso com as verdades bíblicas, em última análise, não querem compromisso com o próprio Senhor Jesus. Igreja se reúne em nome de Cristo, compromissados com Cristo, com o único objetivo de dar glória a Deus pela nossa salvação e testemunhar da operação de Deus em nossas vidas. Portanto, eu acho sim que se manter afastado da igreja é se manter afastado de Deus.